Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje, algo um pouco diferente que eu nunca fiz aqui. A gente sabe, eu sempre explico para vocês os benefícios do ajuste e da sonorização, né? Hoje, alguns depoimentos. Nós temos diversos, selecionei para vocês alguns, outros virão em próximos vídeos, onde músicos que nós atendemos, caros amigos nossos, explicam e falam um pouco, né, sobre os instrumentos deles e sobre os ajustes que foram feitos. Vocês vão ouvir diretamente da boca deles. Caso você já tenha ajustado conosco e se sinta à vontade em nos enviar o seu depoimento, envie, que será um prazer colocar, tá bom? Ouçam os depoimentos dos caros amigos nossos que fizeram conosco os ajustes. Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Abimael, violinista da CCB e da Orquestra Filarmônica do Oeste Paulista, OFIPA. Quero deixar aqui registrado a respeito da sonorização que foi feita no meu violino. Sonorização é um trabalho de extrema importância que dá resultado sim. Não é mito, não é conversa fiada, é um trabalho que demonstra resultados. Esse violino, por exemplo, passou por uma sonorização, ajustes de cravelhas, pestana, espelho, cavalete, a distância das cordas estandarte, a troca da alma, o rabicho de Kevlar. Tudo isso impactou na sonorização desse instrumento. Antes, meu instrumento tinha um som muito nasal, anasalado, por falta de ajustes, coisas que muitas pessoas pensam que não dá em nada, mas realmente dão resultado sim. E a partir do momento que foi realizada a sonorização no meu violino, no período de aproximadamente 40 a 60 dias, essa sonorização ela assentou, ela encaixou. Foi aí que eu percebi a diferença do que o som do meu violino era antes e do que está sendo agora. Antes eu sofria um pouco mais para tocar, fazia um esforço maior para tirar um som mais redondo, um som que chamasse mais atenção, e isso sem a sonorização. Após a sonorização, eu percebi uma facilidade maior para tocar. O violino lhe entrega um som e um resultado totalmente diferente. É uma coisa que realmente é uma surpresa, impacta a gente de uma forma positiva, né? Para quem toca em igreja ou em orquestra sinfônica, quer ter sempre o instrumento bem ajustado. E instrumento bem ajustado é um instrumento que soa bem, não é mesmo? Então, muitas pessoas não acreditam, pensam que é mito, que é gasto de dinheiro à toa fazer a sonorização, mas é válido, isso, a prova está aqui, é válido sim fazer a sonorização. E quem não fez ainda, por medo, por ser mito, por ser gasto de dinheiro, não tenha medo, realmente funciona. Para você que comprou um instrumento de loja, de fábrica, linha de produção, é recomendável sim que você faça a sonorização, porque é feito um trabalho nas cravelhas, porque tem muita cravelha que enrosca aqui, e isso também incomoda, prejudica um pouco do som. As cravelhas têm que estar de formas que você rode elas e elas não façam barulho, né? Como se fosse uma engrenagemzinha, você mexe e solta e ela fica lá. A mesma coisa cavalete. Cavalete às vezes vem muito grosso aqui, porque vem de fábrica, ele não vem pré-moldado. Alguns vêm pré-moldado, mas com a altura extremamente elevada, onde machuca os dedos na hora de digitar. E a sonorização ela cuida muito disso, é o ajuste completo do seu violino para que ele consiga chegar no seu apogeu sonoro, você consiga tirar o máximo de som do seu instrumento. Então, deixo aqui registrado a minha satisfação feita com a sonorização. Muito obrigado. Olá, meu nome é Paula, sou violoncelista da Orquestra OFIPA. Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com a sonorização. Meu instrumento é um instrumento de fábrica, é um Eagle CE300. O que eu mais falo é que não é porque o seu instrumento
é de fábrica, que ele não merece uma atenção. É muito pelo contrário, é exatamente aí que ele merece uma atenção especial, porque na fábrica é feito de produção. E a partir do momento que você leva para um luthier fazer uma sonorização, um ajuste conforme a anatomia do seu instrumento, porque nenhum instrumento é igual. A sonorização é feita conforme a anatomia do seu instrumento, conforme a curvatura do tampo para ser ajustado os pés do cavalete, as cravelhas, tudo conforme o seu instrumento. Isso tudo faz a diferença no som. A resposta do seu instrumento fica mais rápida, a sonoridade dele muda conforme você quer, você consegue deixar o som um pouco mais escuro, o som um pouco mais doce, um som mais aveludado. Isso tudo você consegue a partir da sonorização com os acessórios, as peças que você troca. Às vezes pode até parecer uma coisa fútil, mas realmente não é uma coisa fútil. Nessa minha sonorização, eu troquei a pestana, ajustei as cravelhas, troquei o cavalete, coloquei uma cunha de osso na corda lá para que não afunde no cavalete e assim perca a vibração da corda. Isso tudo são detalhes que fazem a diferença. Troquei o rabicho, coloquei um rabicho de Kevlar, coloquei também uma alma de abeto, e com isso eu percebi que no primeiro momento que eu peguei um instrumento e fiz o teste, quando fui buscar ele lá no ateliê, eu percebi a diferença sonora que eu obtive. 2 meses depois de estudos, o som dele abriu muito mais. Hoje em dia o meu violoncelo, ele soa muito melhor do que soava antes. Aqui eu tô com o meu violoncelo, mas eu também fiz a sonorização no meu violino. Também é um violino de fábrica, é um violino da Eagle também. E a resposta foi incrível. Tenho até colegas que ficaram surpresos com a resposta que os meus instrumentos estão dando. Muitos pensam até que é um instrumento de luteria, mas não, ele só foi realmente ajustado conforme a necessidade do próprio instrumento. É uma coisa, é um serviço minucioso, mas que faz toda a diferença. Nos seus estudos, principalmente, você vai conseguir perceber a sua evolução a partir do momento que seu instrumento estiver ajustado, porque você não vai precisar fazer um esforço a mais para poder evoluir nos seus estudos, nas suas aulas práticas. Eu espero que essa nossa conversa seja esclarecedora e te anime a poder fazer uma sonorização, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Oi, meu nome é Vinícius, sou eu quem toca o violino, e quando a gente comprou o violino, que eu comprei usado, eu tive um problema com a alma, que ela estava fora do lugar. Então a gente precisava levar no luthier. Eu falei pro meu pai, ele achou um ateliê Canruyan na internet e a gente acabou indo lá. Aí, falando com o Felipe, ele falou que seria necessário fazer uns ajustes no violino e que isso até poderia melhorar a minha curva de aprendizado. Então a gente resolveu fechar acordo com o Felipe, a gente fez o trabalho, e quando eu fui receber o violino, ele passa tudo certinho, ele entrega o violino, fala como tem que cuidar, tudo certo. E realmente, depois de pegar o violino, a minha curva de aprendizado realmente foi maior, e técnicas que antes eu não conseguia praticar ou executar direito, agora eu consigo, por exemplo, o vibrato. Então realmente é um trabalho muito bem feito e eu só tenho a agradecer ao Felipe. Olá, meu nome é Nicolas, eu vou contar um pouco da experiência que eu tive com os serviços e os produtos do ateliê de Canruyan. E na época eu estudava na Escola Municipal, no Teatro Municipal de São Paulo, tocava na Orquestra de Guarulhos, então sempre tinha uma vida ativa musicalmente, né? Tocava bastante. Então, já estava acostumado com aquele cavalete, só que em um determinado momento eu pedi os ajustes do ateliê de Canruyan. O ateliê forneceu esse cavalete, uma peça muito boa, né? Fez um ajuste excelente no instrumento, e a diferença do momento em que eu estava com um cavalete antigo e com um cavalete novo, ajustado
uma peça muito melhor, né? Um ajuste muito melhor, com muito mais detalhes, né? A diferença foi muito grande, né? O instrumento passou a soar muito mais, ficou com um som muito mais potente. E com o passar do tempo, esse cavalete ainda foi amadurecendo ainda mais o som do instrumento. Então, um instrumento ele estava fechado com o cavalete antigo. Quando eu coloquei o cavalete novo, ele abriu o som muito mais, né? Tendo em vista que o cavalete ele é responsável por captar o máximo de potência sonora que o instrumento pode oferecer. Então, se o instrumento é bom, o cavalete consegue explorar mais ainda a potência do instrumento, né? E ainda assim, depois que eu ajustei o cavalete, o som do instrumento abriu muito mais com o passar do tempo, porque o cavalete foi se adequando ao instrumento, né? Ele foi amadurecendo dentro do instrumento, a peça foi envelhecendo, né? A madeira vai ficando mais rígida, e com tudo isso o cavalete ainda explorou ainda mais a potência sonora do instrumento. Então hoje, já faz alguns anos que eu fiz esse ajuste de cavalete, né? Que eu solicitei o ajuste desse cavalete. Então, o tempo de vida útil é muito bom, né? Ele dura bastante, mas é claro que isso também depende do bom uso, né? Da forma como você cuida do cavalete, né? Claro, não deixando empenar e tudo mais. Então, o tempo de vida dele é muito bom, né? É claro que a gente sabe que o cavalete é uma peça que tem um tempo de vida útil limitado. Ela não é uma peça que não dura para sempre, né? Principalmente se você não souber cuidar bem, ele vai empenando, né? Enfim, vai acontecendo uma série de questões que faz com que a peça tenha um tempo de vida útil muito limitado. Mas eu fiquei bastante satisfeito porque, passando alguns anos, a peça está muito boa ainda, né? Está muito amadurecida no instrumento, como eu disse, e ainda vai demorar um pouco para mim trocar essa peça, porque eu gosto muito dela e fiquei muito satisfeito, né? Claro que algum dia eu vou ter que fazer essa troca, né? Porque ela vai desgastando, mas eu estou realmente muito satisfeito, e hoje eu posso dizer que eu tenho um instrumento com som amadurecido e com um cavalete amadurecido no instrumento com um som muito bom, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Oi, meu nome é Eduardo. Eu queria contar uma história para vocês poderem entender como eu consegui chegar, como eu cheguei até o ateliê Canroyan. Há mais ou menos 2 anos, meu filho decidiu que queria aprender a tocar violino. Ele tinha 16 anos na época, então a gente decidiu comprar um violino usado, né? Até porque não sabia se ele ia gostar, se ia pegar gosto, se era só aquele interesse passageiro. Então compramos um violino usado, fomos olhar, gostamos, viemos com o violino. No transporte, provavelmente no ônibus, deve ter soltado a alma, porque quando nós chegamos em casa ele estava fazendo um barulho que não estava fazendo antes. Meu filho começou a fazer as aulas, há 1 ano depois ele virou para mim e falou: o violino está com som estranho. Mas estranho como? Ele falou: não sei, está esquisito. Ele não soube me explicar e eu, como não sou músico, também não entendo nada. Como tinha acontecido uma outra situação que eu já tinha comentado com ele, de levar para um luthier para fazer a verificação, entramos num acordo e vamos procurar um outro luthier então, vamos levar num outro luthier. E acabei achando na internet o ateliê Canroyan, que é até mais perto de casa. Agendamos um atendimento, fomos lá e explicamos o que estava acontecendo, e logo de cara o Felipe, que nos atendeu muito bem também o atendimento dele, informou que o violino precisaria fazer a sonorização, o ajuste de sonorização. Porém, ele explicou por que era necessário, né? Ele falou que o violino não vem ajustado e que o meu filho provavelmente estava tendo dificuldade em aprender, em fazer algumas coisas por conta desse ajuste.
E realmente ele tinha até comentado comigo que ele não conseguia fazer o vibrato. Ele estava com dificuldade de fazer o vibrato e eu falava que era treino, que ele tinha que treinar mais. E nessa conversa, nesse atendimento com o Felipe, ele falou que não, que a dificuldade era real por conta desse ajuste que precisava ser feito. Acabamos entrando num acordo em relação ao serviço para fazer a sonorização e todo o processo. E no dia que nós fomos retirar o violino, ele passou todas as orientações, o que devia ser feito, como devia ser feito. E retornando para casa, meu filho foi tocar, o Vinícius foi tocar, foi testar. E eu percebi diferença na sonorização. O violino estava com um som mais alto, mais agradável de escutar. E o volume também estava muito mais alto. E a aula dele, na época, estava sendo online por conta da pandemia. E quando ele fez a aula, depois desse ajuste, até a professora, né, que estava do outro lado, as aulas a gente não usa o webcam, ele usa o celular. Porque no quarto do computador não tem espaço, então não fica legal. Então ele faz a aula no outro quarto e usa o celular de câmera. E ela, através dessa câmera, do microfone do celular, percebeu diferença também na qualidade e no volume do violino. Então, assim, eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento, tanto pelo atendimento quanto pelo serviço, né, no Ateliê Canroyan, em especial o Felipe, que nos atendeu, pelas orientações e pelas explicações. Né? Realmente, se não fossem as explicações dele, o violino estaria desajustado, o Vinícius, meu filho, estaria com dificuldade em continuar o aprendizado, e ele falou, depois que fizer o ajuste, a curva de aprendizado dele vai ser outra. Ele vai aprender, ele vai desenvolver melhor. E realmente está acontecendo isso. Né? Então, Felipe, muito obrigado. Obrigado, Ateliê Canroyan, pelo serviço e pelas informações. Oi, meu nome é Alex. Eu levei meu violino para fazer a sonorização, né, no Ateliê Canroyan. Na sonorização foi feito o ajuste das cravelhas, feito também a lubrificação das mesmas, o que facilitou bastante na hora da afinação. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Foi feito também o ajuste da altura da pestana e do cavalete, que deixou a altura da corda e o espelho bem legal. Não tenho dificuldade nenhuma para dar as notas também, assim, é com bastante facilidade. Tá bom? Um excelente trabalho e também o som tá maravilhoso. Tá? Fica a dica.